E a novela envolvendo Larissa Manoela e seus pais ganhou um novo capítulo ontem, durante a exibição do Fantástico. E eu vou comentar esse assunto com vocês depois da vinheta. Olá, lindos, lindas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Muito prazer, eu sou o Aaron e a gente vai bater um papo sobre a vida dos famosos. Mais precisamente sobre a vida de uma famosa especificamente, que é a Larissa Manoela. Eu já tinha tocado nesse assunto aqui no canal anteriormente, falando da crise que se instalou entre a atriz e os seus pais, numa briga aí generalizada por causa da administração da fortuna da menina. E durante muito tempo a gente ficou refém das informações que eram divulgadas nos sites de fofoca, né? Inclusive aqui no meu canal. Mas ontem, Dona Larissa Manoela resolveu colocar a boca no trombone e resolveu falar ela mesma a respeito do que estava acontecendo com seus pais. Ela apareceu no Fantástico, numa reportagem bem pesadinha, eu acho. E durante essa reportagem ela abriu o coração e falou tudo que estava envolvendo essa pendenga, essa briga, esse quiprocó entre ela e os seus pais. Terminada a matéria, eu fui acompanhar nas redes sociais a repercussão do caso e aí eu fiquei surpreso, gente, com algumas pessoas detonando a Larissa, né, falando que ela era uma ingrata, que isso, que aquilo, que os pais tinham feito tudo por ela, e outras pessoas dizendo que não, que ela era a vítima dessa situação. Olha, pra gente ser bem sincero, aqui nós vamos ficar no campo do achismo, até porque ninguém conviveu com as duas partes para saber, de fato, o que aconteceu. Mesmo o ex-empresário dela tendo, o cara, né, que a descobriu tendo, né, defendido os pais, a gente de fato não sabe o que rolou. Até porque o que nós temos é uma guerra de versões. De um lado, temos o discurso da Larissa Manoela, de outro, o dos pais. Mas se a gente for analisar aquela entrevista, se a gente for analisar o que aconteceu ali no Fantástico, a gente começa a fazer algumas ligações que começam a fazer sentido. Por exemplo, se você pensar na biografia, no diário de Larissa Manoela, no livro que a Larissa Manoela lançou lá em 2016 e pouquinho, havia trechos ali no livro em que a mãe criticava veementemente o estilo da filha, né? Fazia críticas duras ao estilo, às roupas. Mostrava que era uma pessoa bem controladora, no sentido de controlar a imagem e até a forma como a Larissa se apresentava diante do público, o que na época parecia divertido, engraçadinho, mas na época que eu li, eu falei, nossa gente, que mãe estranha, né? Falar isso pra uma criança, tipo, olha, você tá feia, vai assim mesmo, que não tem jeito, você não tem conserto hoje. Era meio pesadinho. Depois a gente vai e lembra da entrevista que ela deu para Tata Werneck, quando ela estava indo para Globo, que a Tata Werneck vai, daquele jeito de Tata de ser, né? Pergunta quanto que ela tinha de dinheiro, se ela estava rica e blá, blá, blá. E ela fala que não tinha a menor ideia de quanto que ela tinha de dinheiro, porque ela vivia da pensão que os pais davam. E aí na época eu fiquei pensando, gente, mas essa menina ganha uma fortuna, como é que assim vive de pensão? Vive do que os pais... Gente, eu não estou criticando aqui o pai que administra o dinheiro e a carreira dos filhos. Eu acho que isso deve acontecer, principalmente quando se tratam de menores de idade. Mas uma coisa é você administrar a carreira e o dinheiro dos filhos. Outra coisa é você manter isso na surdina e não deixar as claras. Por exemplo, ela ter descoberto depois, e aí tem documento lá provando, que ela era dona de apenas 2%, teoricamente, do seu patrimônio. E isso eu achei muitíssimo estranho. Aqueles áudios que ela divulgou, e assim, áudios bem puxados, onde ela tinha que pedir, por favor, que eles... Gente, é o sol que tá mudando aqui, tá? Onde ela tinha que pedir dinheiro para comprar, sei lá, uma mariola na praia. Isso eu achei extremamente esquisito. E aí, para aqueles que ainda defendem a teoria de que, olha, mas são pais são assim mesmo, ela tem que perdoar, porque os pais fazem tudo pelos filhos, eles largaram a carreira pelos filhos. Gente, eles largaram as carreiras pela filha porque eles viram que a menina era uma mina de ouro, né? Porque se fosse uma coisa que eles estivessem percebendo que não estava dando liga, é óbvio que eles não tinham largado a vida deles para ir cuidar da vida da filha. E a gente, eu já falei isso aqui quando eu falei da Larissa Manoela a primeira vez e volto a repetir. Temos que parar de romantizar esses relacionamentos familiares.
O fato de ser pai e mãe não quer dizer que essas pessoas sejam santas, que devam ser santificadas. No meio artístico, na indústria artística, o que a gente mais tem quando se trata de crianças prodígio, de crianças talentosas, são pais vampiros. Não estou dizendo que é o caso dos pais da Larissa Manoela, porque, como eu disse, a gente não tem prova de nada. Mas o que a gente mais tem são pais que vampirizam seus filhos, que usam seus filhos como se fosse assim, a fonte de renda da família. Britney Spears tá aí para não deixar a gente mentir, Macaulay Culkin, Michael Jackson. E quando se tratou da Larissa Manoela, lendo esse caso, eu lembrei muito da Janet McCarthy, que é aquela menina loirinha que fazia o iCarly. Na dúvida, leiam esse livro da garota, onde ela vai falar todo o relacionamento tóxico que ela teve com a mãe e como a mãe a explorou a vida inteira. E aí a gente vai perceber que ser parente não é garantia de ser uma pessoa legal e de que vai tratar você bem. Agora, estando certa ou errada, eu, se fosse Larissa Manoela, ficaria com minhas barbas de molho. A partir de agora, querido, seria tudo documentado. Independentemente de quem fosse cuidar da minha carreira, de quem entrasse na minha vida. É noivo, é namorado, é amigo, é parente, aderente. Ó, tudo aqui, ó, documentado no papel, cada um sabendo onde fica o seu quadrado para não ter essas confusões. Querida, babado e confusão. Me diz aí o que vocês acharam da treta toda da Larissa Manoela, que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Deixa aqui nos comentários, tá certo? Vou ficando por aqui, eu vou, mas eu volto.